Saudação de paz. Estou tentando conectar com o meu amigo, pastor Davi Wesley. Glória a Deus. E eu perdi 5 minutos ali tentando. Davi, como que eu faço para chamar tu? Eita glória. Pai do Senhor, irmã Miriam. Opa, agora deu certo, hein, Wesley? Agora deu certo. Vai ser, meu amigo. Graças a Deus, meu amigo. Graças ao bom Deus. Saudação Agora de vai. paz, tá? Saudação de paz. Direto do Para mim é uma honra Paraná. estar compartilhando com você um pouco de Bíblia, porque a gente sempre conversa no PV e esse convite seu me trouxe assim umas boas lembranças. É, coisa boa. O que é bom, o que edifica, a gente precisa passar adiante. Isso. Nós estamos aí com a irmã Miriam lá de Paraná. Irmã Miriam, marca alguém aí, ajuda nós a subir na plataforma. Eu anunciei, o meu pessoal sempre vai no Facebook, Aham. mas tá um pouco quente aqui, meu amigo. Não sei aí no sul deve estar frio, né? Agora não tá tanto. Agora o sol resolveu aparecer. O sol decidiu aparecer um pouco e tô tomando um cafezinho, coisa de crente, né? Agora tá fazendo uns 18, 19, 20 graus. Nossa, 19 aqui tá top, tá frio. Tá bom, tá bom. Aqui eu acho que tá dando uns 40 aqui hoje. Quando eu converso com alguns amigos daqui, que 18 graus para eles é calor, né? Eu falo, rapaz, lá de onde eu venho, quando anunciava frente fria, a gente só pegava as costas, porque o frio não chegava. Chegava 18 e tava bom demais. Só ficávamos com a tosse. Aí o Lucas Vieira entrou, tá bastante Olha gente aí, chegando aí. vai ser benção. Vai ser benção. Meu amigo, o senhor fez uma enquete aí, e aí teve algumas votações, Sim. e nós escolhemos um tema, e você pode anunciar o tema aí, nós vamos ler o versículo e começar a falar. Bom, como eu fiz há uns dias atrás uma enquete pedindo uma sugestão de tema, que também eu não tinha muito costume de fazer transmissão pelo Instagram, né? Não movimentava tanto, assim. Mas algumas sugestões surgiram para falar sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse, que pode ser uma outra oportunidade, que é um tema tremendo também, sobre ser e não ser, e outros. Porém, nós concordamos, né, em falar sobre essa diferença de ser e ter. Que hoje em dia e olhando, Wesley, pelos dois lados. Por quê? Porque tem muita gente que é e não tem, e tem muita gente que tem e não é, né? A gente Verdade. vai, a gente vai entender muito isso aqui. E aquela frase que a gente leu, que muita gente, muito crente leu, que muita gente colocou como status, como história, muita gente colocou como perfil aí, que enquanto Saul usava a coroa, sem Deus, Deus usava Davi sem. Sem coroa. Vamos dar honra de fazer aquela leitura para a gente começar a conversar sobre isso?
Vamos, vamos. A minha filha chegou aí também. É? Eita, glória. Irmã Sulene Reis, Deus abençoe. A irmã Dri Costa, essa é a sua É filha? minha filha, é minha filha. Sua filha tem. Ô, pastor Davi, quer ler? Eu vou ler então. Leia. 1 Samuel, capítulo 16. E a gente vai buscando alguns versículos no decorrer da conversa, Isso. mas o versículo 16, o versículo 1 do capítulo 16 está escrito assim: E o Senhor disse a Samuel: Por quanto tempo lamentarás por Saul, ao veres que eu rejeitei o seu reinado sobre Israel? Enche o teu chifre de azeite e vai. Eu te enviarei a Jessé, o belemita, pois providenciei um rei para mim dentre os seus filhos. Esse Glória. versículo primeiro. Eu quero começar aqui então, mano, tecendo um comentário, que aqui existe algumas personagens, né? O cenário está montado. O cenário é o reinado de Israel. O segundo cenário é uma casa não tão simples, mas de um pai com seus filhos. Certo. E uma missão a um profeta velho chamado Samuel, que estava se lamentando por causa de um homem. E quando a gente olha Deus questionando o lamento de Samuel, não sei se tu vai concordar comigo, vai perceber isso aqui, mas desde o começo, Samuel estava lamentando. Lembra quando a nação chega para ele e diz: Samuel, a gente quer um rei, nós queremos ser governados por um homem também. Samuel vai chorar para Deus e falar: Senhor, o povo está me rejeitando. A inocência do homem. Senhor, o povo está me rejeitando. Aí Deus vai ter que acalmar o profeta e dizer: meu filho, calma lá, o povo não está te rejeitando, não é tu que governa sobre eles, sou eu. Eles estão me rejeitando. Eles querem um rei. Eles querem um rei. Então, vamos dar para eles. Eles vão ter algumas regras ali para cumprir. O rei vai reinar sobre eles, vai governar sobre eles. Eles vão ter que seguir algumas coisas aí. E aqui no versículo 1, Deus está mais uma vez com Samuel, dizendo: Samuel, até quando vai se lamentar por Saul, sendo que eu já rejeitei ele? E olha que interessante, ele diz assim: eu já providenciei para mim um rei. A gente entende aqui, percebe que nenhuma decisão que a gente toma pega Deus de surpresa, certo? Então eu acredito que essa provisão de Davi não foi nesse momento quando Saul começa a se desviar. Foi quando a nação lá atrás pediu para Samuel um rei. E Deus já tinha providenciado Davi para aquele momento. Só que o Quando Deus se sente rejeitado, ele já providencia um rei? Exatamente. Porque quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai ver que quando Deus vai descrever Davi, Deus fala assim: olha, eu achei um homem. Ele não fala um garoto. Eu achei um homem segundo o meu coração. Então, naquele momento, foi a provisão de Deus para a nação. O que aconteceu? A gente sabe que existem pelo menos duas vontades de Deus, certo?
a certo. vontade permissiva e a vontade diretiva. A vontade diretiva de Deus é aquela que Deus direciona e determina que algo vai acontecer. A vontade permissiva de Deus é aquela vontade que Deus vai permitir que algo entre no projeto dele, mas não altera. Em ambas as situações, Deus está sempre no controle. Então, quando o povo rejeita lá, Deus encontra Davi, e a Bíblia diz, eu achei um homem segundo o meu coração, e a vontade permissiva de Deus vai entrar naquele episódio. Porque Deus fala com Samuel o seguinte, Samuel, tem um homem aí, um rapaz bonito, ele é do ombro dos homens de Israel para cima, ele é o mais alto, está se referindo a Saul, ele está procurando as jumentas do seu pai. Ele está servindo ao seu pai nesse exato momento. Você vai se encontrar com ele e vai ungir ele como capitão do meu povo. Saul era um homem valente, era um homem de guerra. Ele tinha o sangue nos olhos. E Samuel, quando se encontra com Saul, ele comete um pequeno deslize. Ele pega o azeite e unge ele, mas ele não unge como capitão, que foi o que Deus havia mandado ele ungir. Samuel unge Saul como rei, contrariando aquilo que Deus havia falado. Só que Deus permite que ele fique sendo rei, porque uma vez ungido, é ungido para sempre. Isso a gente tem que concordar. Então, lá na frente, quando Saul começa a se desviar, porque aí existe esse grande problema entre ser e ter, a partir daquele momento ele tinha a unção de rei, mas ele não era rei, ele não tinha um reinado. Ele começa a se desviar e Deus vai falar com Samuel e Samuel vai repassar a mensagem para Saul. Saul, tu fez besteira. Porque Deus agora ia confirmar o teu reinado. Mas por causa disso, perdeu até o que tinha. Certo? Meu Deus, é certo. Então, assim, nesse primeiro momento aqui, e olha que a gente está no versículo 1 ainda, né? Não entramos com mais profundidade aqui, mais clareza. Mas Deus já tinha providenciado um rei, desde o começo. Então, Deus permitiu o erro de Samuel ungindo Saul como rei, mas a provisão de Deus permaneceu ali. Davi não tinha o reinado, Davi não tinha o trono, não tinha a coroa, mas ele era ungido. Porque lá nos Salmos, Deus diz assim, achei a Davi, meu servo, e ungi com meu santo óleo. Então, exato. Aí começa a diferença. Pode falar alguma coisa aí também. É interessante, você trouxe abordou um assunto muito, muito forte. Quando o rei, quando o profeta se sente rejeitado, Deus faz questão de saber falar para ele quem é que estava rejeitado. E Deus já tinha uma solução para isso, porque ele saberia que o final seria trágico, digamos assim. Então, ele tem que conseguir. O menino vai ficar em um líder interino, mas o fato de ser rei mesmo vai ser esse que eu escolhi. É interessante o pensamento de Samuel. Samuel tinha medo de ser rejeitado. A gente vê isso quando ele quer ir embora para Ramá. Lá depois que Davi assume, que Davi traz a Arca da Aliança, ele fala assim, ó, Senhor, ele se aborrece, não precisa mais de mim. Obrigado, irmã Miriam.
Não precisa, ele sempre teve medo, o medo de Samuel sempre foi latente ser rejeitado. Eu atribuo isso, Wesley, pelo fato da criação dele. E viu, ele viu literalmente Deus rejeitar o Eli, seus irmãos adotivos. E é uma clareza de que não precisa ter para ser. Na verdade, isso deixa muito claro que não precisa ter para ser. Basta você ter escolhido ser escolhido dentro do tempo para desenvolver algo no reino. E o interessante é que nessa questão aí, a gente vai abordar temas da atualidade realmente, porque quando Samuel, ainda criança, ele cresce vendo essa situação, essa rejeição da família do sacerdote Eli, mas ele percebe que quando ele ouve a voz de Deus a primeira vez, Deus ainda pede para ele guardar aquilo. Ele guarda. Mas só que vamos observar. Ele foi entregue como oferta pela sua mãe, Ana, dentro do templo. Ele cresceu naquele ambiente. Ofni e Finéias também cresceram naquele ambiente. O sacerdote Eli viveu ali naquele ambiente. Talvez Samuel tenha se preocupado com isso por não conhecer aquilo que era errado lá fora, que viveu desde pequeno dentro, andando pelo caminho da retidão. Talvez ele tenha se sentido com esse medo de ter feito algo errado sem perceber ou sem saber que aquilo era errado. A única diferença é que ele esqueceu que foi Deus quem o chamou, como tu acabou de falar. Foi Deus quem chamou ele ali de dentro. E Deus rejeitou aquela família ali de dentro. Mas porque eles estavam fazendo aquilo que era desagradável aos olhos do Senhor, né? Samuel, quando ele sente isso, muitas vezes é aquilo que nós normalmente sentimos também. Quem nunca passou por um momento de achar que Deus havia rejeitado? Verdade. A Bíblia ela é bem categórica em algumas partes e outras ela deixa em oculto, certo? A Bíblia relata os feitos de Samuel, mas a gente percebe que na vida de um profeta, na vida de um sacerdote, na vida de um juiz, nem tudo é flores, nem tudo são flores. A Bíblia não relata os momentos de tribulação que Samuel passou, mas ela deixa claro, com esse sentimento que ele tinha, que ele poderia estar passando por alguma situação parecida e que talvez Deus não estivesse falando com ele como falava antes. E isso traz esse sentimento de medo na nossa vida. Que a gente vai começar a procurar alguma coisa na nossa vida e falar, onde que eu errei? Onde que onde que eu cometi um erro? Onde que eu deslizei? Porque Deus não fala mais comigo. Deus falava comigo, agora não fala mais. Deus me dava sonho, agora não dá mais. Deus usava profeta, agora não usa mais. Entende? Eu acredito que ele se sentiu com esse medo, esse receio, por esse momento. É muito difícil. Agora, voltando ao nosso tema de hoje, parece que Davi, ele vai lidar com isso ao longo da vida dele. Segundo Samuel capítulo 30, fala de uma situação que eles estão vindo de batalha e quando chega na cidade, no vilarejo que eles moravam,
eles percebem que a cidade foi saqueada, os homens foram levados, as mulheres, aliás, as mulheres e as crianças foram levadas, e os próprios valentes, que aqueles homens da cidade de refúgio, aqueles homens da cidade de refúgio, que ele recicla esses homens, e os nossos teólogos colocam, escreveu sobre eles como valentes de Davi. Então, eles têm uma visão de Davi. Eles não conheciam Davi frágil. Eles sempre viram Davi valente. E quando eles... E ali eles choram. Você pode ver que a Bíblia diz, lá no 2 Samuel, capítulo 30... Primeiro. Ele chora até perder a força. Por que eles choram? Primeiro, eles perderam família. Segundo, decepcionaram com o seu líder. É tanto que eles queriam matar Davi. Davi ensina para eles aqui, Wesley, que desde cedo ele aprendeu que não precisa ter para ser. Eles querem matar, ele vai consultar o Senhor. Ele consultando o Senhor, Deus dá estratégia para ele. Ele acha um inimigo doente. Ele trata do doente. Alimenta o doente. Sara o doente. Ele sai com 400 valentes. Ele sai com 600? 600. Ele sai com 600 valentes. Aí, chega à beira de um rio, de um lago. Aí, 200 não consegue andar. Trava as pernas, não consegue andar. Aí, eles falam, Davi, eu não aguento mais, mas lute por nós. Aí, Davi, mais uma vez, está mostrando para ele, você não precisa ter para ser. Não, a gente luta por vocês. Fico aqui. Mas vocês não vão ficar à toa. Eu tenho uma missão para vocês. Vocês vão guardar a bagagem de quem vai lutar. Aí eles vão lá com... Ele tem menos 600, menos 200, 400. Vão lá, pelejam os 400. Deus dá vitória. E Deus concede ali vitória. Quando eles ganham, eles pedem para Davi, vamos comemorar. E Davi, não. Aqui não é lugar de comemorar. Nós vamos comemorar junto com os 200 que ficaram. Ah, mas eles não lutou com a gente. Não lutou, mas deixou a gente mais leve. Não lutou, mas aliviou nossa carga. Não lutou, mas aliviou nosso fardo. Tem gente, Wesley, que não vai estar com você no embate, mas já está orando por você. Tem gente que não vai estar a par do teu sofrimento, mas vai estar intercedendo por ti. E aqui que vale... Você não precisa ter para ser. Davi está ensinando isso para a gente. E aqui vale uma observação. Agora que você está pastoreando a igreja, eu tive essa oportunidade também, esse privilégio. E aqui a gente vai perceber uma situação que vai se deparar muito com isso pela frente. Eu aprendi algumas coisas, no período que eu e minha esposa pastoreamos a igreja. Primeiro, o jeito da administração. Eu sou assembleiano pentecostal. Eu gosto do mistério. E eu levei alguns amigos na igreja para pregar e percebi algumas coisas. Porque a gente, quando prega, e em muitos outros, não que você seja assim, mas tem muitos pregadores que eu conheço, tem muitos pregadores que eu assisto de longe, que estão preocupados com o movimento, com o dia do culto. Se vai ter gente caída no chão, se vai ter gente chorando, plantando bananeira, se vai ter gente rodando no mistério, falando línguas estranhas. Ele está preocupado com aquilo. Então, ele vai buscar uma mensagem que ele acha que vai trazer esse impacto para a igreja. E, realmente, acontece. Porque
o ser humano em si. Ele passa o dia trabalhando, às vezes recebendo reclamações, ouvindo reclamações do dia inteiro dos outros, recebe bronca do patrão ou do sócio de alguém e está carregado, está pesado. Ele não está conseguindo andar porque está pesado. E ele vai para o culto, a palavra de vitória que ele receber, aquilo vai aliviar ele, ele vai entrar no mistério. Ele vai sentir um alívio ali, Deus está falando comigo e muitas vezes não é. Não é, às vezes não é Deus que está falando conosco, mesmo quando é vitória. E eu percebi algo, que passa aquele culto avivado, um exemplo, no domingo. Aí passa a segunda, que normalmente ninguém vai para o culto de ensino no tempo central, normalmente é na segunda-feira, e chega a terça, que é o culto de doutrina na sede do setor, ali na congregação, e aquele crente que saiu vitorioso do culto de domingo é o mesmo crente que está fracassado, derrotado no culto de terça. Porque aquela palavra que ele ouviu entrou, mexeu com ele e saiu. Porque alguém parecia que tinha, mas não era. Né? E o contrário disso é que o pregador itinerante, ele passa na igreja, ele cura naquele momento ali e vai embora. Vai curar outra igreja, um outro momento de uma outra igreja. Mas para cuidar da cicatriz, da ferida que realmente ainda ficou aberta, é o pastor. Eu observei isso aí. A pregação, nós não podemos nos preocupar com o dia do culto. A nossa mensagem ela tem que fazer efeito depois do culto, né, para a transformação daquele ser humano. Muita gente não entende isso ainda. E outra coisa, o pastor da igreja, ele é o visto, ele é o aplaudido, ele é o mencionado, ele é o condecorado, ele é o bem falado nas reuniões, no campo. Só que um jogador ele não ganha uma Copa sozinho. Verdade. Tem vários jogadores em campo. E uma coisa que muita gente não dá tanto glamour assim é para o goleiro. Ele que impede que o time receba gols do adversário. Então, para uma obra dar certo, tem muita gente que não tem a posição, mas faz aquilo que ele deveria ocupar. A igreja funciona por causa de muita gente que está atrás da cortina. Enquanto o espetáculo está acontecendo, enquanto o show está acontecendo, tem muita gente atrás da cortina que está fazendo com que aquilo aconteça. Não que a igreja, não que um culto seja um show, não, é uma força de expressão. Mas a igreja caminha por causa do pastor, por causa de Deus e por causa de uma equipe que está ali dando suporte, dando apoio e que talvez não é visto por ninguém. Eles não têm a posição, mas eles são. E é a palavra que vale. A gente não precisa ter para ser. Porque tem muita gente que tem, mas não é. E tem muita gente que é e infelizmente não tem. E não tem. Mas assim, e o interessante, Wesley, é que normalmente quem tem e não é, quando aquilo é tirado dele ou quando aparece alguém igual a ele fica com raiva, ele fecha a cara. E normalmente quem é e não tem, quando aparece outra pessoa que ele fica feliz, porque ele sabe que vai somar, que ele sabe que vai
expandir o projeto, o trabalho, a obra, enfim. É uma diferença muito gigantesca que muita gente precisa entender Tá? isso aqui. Verdade mesmo. É isso mesmo, Wesley. Hein, Davi, você acha, baseado no que Davi, eu acredito que Davi é a expressão mais lógica da questão de ter e de ser. Porque ele foi ungido 3 vezes. Primeira vez pelo Samuel. Segundo, ele foi pelos jovens. Terceiro, pelos anciões. Mas Davi não usou 3 coroas. E é tanto que ele não deu tanta importância para a coroa. Exatamente. Davi não deu tanta importância para a coroa, era importante para o rei. Para o rei é o símbolo de glória, mas ele ficou preocupado com o que? A Arca da Aliança. E muita gente faz o contrário. É. Muita gente prefere a coroa do que a Arca da Aliança, do que a presença de Deus. Outra coisa, o filho dele, Absalão querendo o trono. Davi vai para Adulão e a unção vai junto. Aí o que serve o trono se é unção? Não serve de nada. Você acha que a nossa geração hoje não está, Davi, assim, visando algo errado? Infelizmente. São inteligentes, desenvolvem bem, mas o foco está errado. Você concorda comigo ou não? Em gênero, número e grau. Eu falo muito falei bastante com jovens, fui líder de jovens durante alguns anos, e eu sempre acreditei, Wesley, hoje eu vou fazer 31 semana que vem, vou esperar um presente teu aqui. Você tá jovem, rapaz? Tô jovem, vou fazer 31, com um rosto de 20, a minha esposa está aqui para concordar também. E assim, eu sempre acreditei na geração que eu faço parte. Independente dela ser da minha idade, ser alguns anos mais velhos ou ser alguns anos mais novos. Eu sempre falei com os jovens o seguinte: essa geração, nesse tempo, é a geração que tem tudo para dar certo. Tem tudo para dar certo. Vamos fazer uma comparação. Vamos analisar alguns pontos aqui. Vou fazer 31 agora. Eu me converti com 15 anos. Comecei a pregar com 16. Há 15 anos atrás, quando eu me converti, sabe qual era o celular que eu tinha? Era um Nokia. Era um tijolão. Um Nokia branco que era da minha mãe. E ela me emprestava para ficar comigo, para eu atender minhas agendas. Só tinha o jogo da cobrinha lá, o Tetris, e ouvia rádio. Não tinha mais do que isso. Hoje é diferente. Olha onde a gente está. Está conversando aqui através da tela de um celular. E olha que imagem espetacular. 3.000 e poucos quilômetros de distância e aqui ao mesmo tempo, né? Então, antigamente, nós tínhamos... A irmã teve também. O meu amor até aplaudiu ali. E assim, esse período, a gente tinha um foco. A gente queria Deus. A gente queria pregar e que as pessoas sentissem o Deus que a gente estava sentindo, certo? Eu vivia no monte. Os jovens da minha época, a gente vivia dentro do monte. Só que com o tempo, a tecnologia vem para nos dar um auxílio, mas muita gente se perde nisso. Muita gente se perdeu nisso aí. Os
mais antigos ainda, eles comentam que a igreja de antigamente não tinha ouro e não tinha prata, mas tinha o levanta e anda. Então já ouviu essa frase também. A Já. igreja de hoje, ela tem ouro, ela tem prata, mas não tem o levanta e anda. O que aconteceu? Nós perdemos o foco. Por quê? A gente está preocupado com a aparência aqui. A gente está preocupado em ter a posição, a gente está preocupado em ter o nome, em ter o status, em ter o selinho de verificação no Instagram. A gente está preocupado com números. A gente não está preocupado em ser. Essa é uma diferença enorme. E eu sempre falei para a minha geração, eu sempre acreditei e disse assim, ó, essa é a geração que tem tudo para dar certo. Por quê? Tem acesso a tudo. Tem acesso à internet, tem acesso ao conhecimento, tem acesso à faculdade, tem acesso às finanças, tem acesso a tudo. O que falta? Falta entrar na porta que o acesso está aberto há muito tempo, que é a presença de Deus. Exato. Essa geração tem conhecimento, sabe falar mais de um idioma. Eu estou cercado de pessoas que falam inglês fluentemente, falam espanhol fluentemente, falam árabe, falam tantos idiomas. Por que não falar na presença de Deus? Só que a gente se perde. Eu gosto de dar dois exemplos, inclusive eu estou com um deles aqui na minha frente, eu vou te mostrar aqui. Existem dois personagens que eu admiro muito, John Wesley e Jonatas Edwards. Eu estou com um livro dele aqui, inclusive, Jonatas Edwards. Tu já ouviu falar? Pecador. O Jonas Eduardo, ele é fantástico. E assim, olhando... Eu tenho esse livro em PDF. É muito bom. Eu demorei anos para achar esse exemplar. Quando a gente olha para a biografia desses homens, que eram dois jovens, começaram o ministério cedo, começou a estudar em casa, outro aprendeu a ler lendo a Bíblia, cresceram na presença de Deus. E sabe o que é mais interessante? Eles não estavam preocupados em ter. Eles estavam preocupados em ser. E isso deu para eles a posição. Quando a gente vai olhar para a história desses homens, as maiores universidades da América, da Europa, foram reitoradas por esses homens. Homens de Deus que reitoraram escolas e reitoraram universidades. Jonatas Edwards e John Wesley. John Wesley, se não me falha a memória, ele casou-se ainda com a filha ou foi a neta do primeiro prefeito da cidade de Nova York, nos Estados Unidos. Olha que posição. Então, esses homens, para mim, são referência. E sempre que eu tenho oportunidade, eu passo para a minha geração. Eles tinham conhecimento, doutores, reitoraram universidades famosíssimas, conhecidíssimas, e tinham a presença de Deus. E isso deu para eles a posição que muitos buscam, mas buscam errado, porque não são para aquele lugar, né? E... Conclui aí. Não, essa é a fala de agora. Tá. Fizeram uma pergunta esses dias para um cantor e falou assim: você sabia que você tinha uma opção sexual diferente? Aí ele falou na entrevista: sim. Aí essa pessoa perguntou para ele: então por que você não se revelou antes da fama? Por que você esperou ficar famoso no meio gospel, conhecido, mundialmente falando, para você se
se revelar. Aí ele disse, com as palavras dele, é muito simples isso. É a fama que me descobriu. Aí eu entendi, olhando para a palavra dele, que a fama descobriu, que o intuito dele era a fama. Não era o segmento gospel, o ministério que nós gostamos, nós hebreus usamos o termo ministério. Sim. Não era o ministério, não era a carreira ministerial. Então a fama me descobriu, ou seja, não importava se foi cedo ou tarde. O importante é que eu sou agora, me revelei agora e isso, abri mão do ministério, abri mão da minha carreira e estou seguindo o que eu quero. Porque para ter, às vezes, para ter, é necessário você passar por cima de paradigmas, dogmas, doutrinas, né? Os preceitos bíblicos. E por que não dizer, pisar aonde nossos pais pisaram? Recusando isso para ter. Para ser não precisa. Para ser você mante o foco, pisa aonde os heróis da fé pisaram, segue o que eles ensinaram, busca santidade, e aí você não precisa. Agora, para ter, que a geração está preocupada, então eles pisam em cima de dogma, e agora a culpa é da fama e a culpa é da igreja. A igreja me fechou e a fama me resgatou. Eu era preso numa jaula, eu não tinha expressão. A igreja ainda, ela vai continuar sendo prisão para uma mente pecaminosa, mas vai continuar pregando liberdade para quem quer ser livre. Não cabe eu querer pecar dentro da igreja. Não cabe. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir me libertando para me ter uma vida livre, porque é para isso que é a palavra. Exatamente. E essa geração está preocupada em ter, Davi. Eles estão preocupados em ter, ou ser de qualquer maneira, ter a fama, ter o mundo aos seus pés. E Jesus nos ensinou algo tão lindo. Ele curava e falava assim, não fala que foi eu que te curei. Mas vai e te apresenta lá, só não diga que fui eu. Quando a gente analisa essa situação, existe dois verbos que normalmente são os que nós mais usamos, que é o verbo ser e estar. Isso vai encaixar com aquilo que a gente está conversando aqui. O ser, ele é eterno. O estar é temporal, ou seja, ele é limitado ao tempo. E muitas vezes, para ter um exemplo, eu tenho uma posição. Aquela posição minha não é eterna, é temporal. Eu estou naquela posição, por isso eu tenho aquela posição. O ser, não. Independente de onde você esteja, você é aquilo. Né? Meu Deus, mano, Um exemplo. Olha só. Um exemplo. Vamos supor que eu me candidato, seja um candidato político, e eu ganho a eleição, eu vou cumprir o meu mandato ali por 4 anos, eu vou ter a posição de vereador, de deputado, sei lá, porque eu estou naquela ocupação. Mas no final do ano passado, eu perdi minha mãe. Minha mãe dormiu no Senhor. E ela me chamava de filho. Não é
porque eu perdi minha mãe que eu deixei de ser filho. Eu continuo sendo filho dela. Por mais que a morte a tenha levado, por mais que ela dormiu no Senhor, eu continuo sendo filho. Se alguém perguntar qual o nome da tua mãe, minha mãe, o nome dela é esse. Então são situações diferentes. Essa geração, muitos, não vou aqui generalizar, mas a maioria, infelizmente, a minha esposa disse aí, vivemos os últimos momentos da igreja na Terra. E nesses últimos momentos da igreja na Terra, tem muitos que estão numa posição, estão sendo aquela posição, mas não estão sendo o que de fato é para ser. Nós estamos preocupados em ter aquele nome na frente, na credencial e alguma coisa, mas não estamos preocupados em ser aquilo, né? Eu posso, Wesley, me tornar, eu posso viver um momento como cantor, como pregador, eu posso, se eu tenho uma voz, eu me preparo para aquilo, para a afinação vocal, a minha oratória, a minha leitura, eu me preparo para aquilo, eu posso ter aquilo para mim. Mas se Deus não me chamou para aquilo, eu não vou ser. E o contrário. Alguém pode não ter uma voz afinada, pode não ter uma oratória boa, pode não saber ler direito, mas Deus chamou ele para aquilo, então ele vai ser, independente da posição. E independente da posição, eu digo porque tem muita gente, quando eu estava morando em Porto Velho, tinha, não sei se tu vai se localizar, ali na região leste da cidade, na Avenida José Amador dos Reis, com a Alexandre Guimarães, se eu não me falha a memória, tinha um senhor ali. Todo dia aquele senhor estava ali naquele cruzamento, debaixo do semáforo. Ele não tinha uma caixa de som, ele não tinha um microfone. O que ele tinha na mão era folhetos evangelísticos e a voz dele. E todo dia ele estava com uma camisa da EBD e ele gritava. Quando o sinal fechava, ele ia lá para o meio dos carros e começava a gritar: Jesus está voltando, você precisa se arrepender. Ele estava pregando, um missionário urbano ali, pregando e pregando e pregando. Tinha nome de pregador? Não tinha, mas ele era. Enquanto que tem muita gente que tem um nome, mas não é. O que a gente comentou a respeito dos missionários, do missionário, do pregador, aqui está um grande exemplo. Tem gente que tem nome de missionário na credencial. Tem gente que tem o missionário fulano de tal vai estar em tal lugar. Mas esse cara, essa pessoa nunca foi na rua para entregar um folheto, só foi derramado um óleo na cabeça dele em uma convenção e ungiu como missionário. Ele tem, mas ele não é. Enquanto outros não têm, mas são. Porque o fato de não exercer, o fato de não exercer aquilo que eu digo que eu sou, eu deixo de ser. Porque isso é forte. É prática e teoria. Meu Deus, isso é bom, hein? Isso é bom demais. Porque você imagina, Wesley, nós, eu digo nós, né, assembleianos, nós temos as melhores escolas teológicas do país, inclusive está no estado que você está morando. Sim. Faetel, de São Paulo, o IBADEP, o CETADEP, aí vem EPOAD, e por aí se vai. Não vamos aqui fazer o jabá, né? Mas, assim, são carreiras acadêmicas que te deixam pronto. Mas o que adianta? Absorvermos conhecimento
e não, e não expor isso de duas formas. Na nossa vida cotidiana, a nossa conduta tem que condizer com aquilo que nós falamos, e também o nosso aprendizado. Vai adiantar um professor sem aluno? Não vai. Não vai. Vai adiantar um pastor sem ovelha? Também não. Vai. Nem é pastor. Se não tem ovelha, não é. Não é. Então, se eu não pratico aquilo que uma credencial ou que um dia derramaram sobre mim, a partir de hoje você é um missionário, você é um evangelista. Mas se eu não exercer isso, se eu não tiver a função anexada nisso, eu deixei de ser. Eu deixei de ser. Eu fico notando na parábola do bom samaritano. Tem muita gente que fala do sacerdote, bate muito no sacerdote, bate muito no levita. E, na verdade, não sei se você vai concordar comigo, mas o que Jesus está passando nessa parábola não é tanto as funcionalidades, não é tanto o fato de ser sacerdote, o fato de ser levita. Então, ele não está enfatizando o cargo, a posição. Melhor, vou expressar melhor. Jesus não está enfatizando a posição do sacerdote. Ele não está aferindo que o sacerdote caiu em descrédito porque não parou. Não é isso que Jesus está enfatizando. Jesus está enfatizando mais o poder da aproximação. Porque nos olhos do ferido, qualquer pessoa que aproximasse dele, tirando dos que salteou ele e bateu nele, agora seria para curar, porque não tinha mais nada para levar. O salteador já tinha levado. Então, qualquer pessoa, Davi, que aproximasse dele, ele como ferido, seria para dar uma mão amiga. Então, Jesus está dizendo para eles, para você parar, para você estender a mão, você não precisa de ser um sacerdote. Você não precisa de ser um levita. Concorda comigo? Exatamente. Então, isso aí é um lado aparentemente, que eu não conhecia. Não é? Aparentemente, Davi, o sacerdote tinha obrigação de parar. Mas se o sacerdote parasse, que exemplo que Jesus ia dar? Não, ele parou porque ele era sacerdote. Ele parou porque era um levita. Agora, o samaritano, desprezado pela sociedade, mal visto por muitos, Jesus enfatiza o samaritano. Ele para, porque ele está dizendo, para você parar, você não precisa ter uma credencial. Você não precisa de ter para ser. Você pode exercer sem ter. Essa desceu agora. Daqui a pouco eu quero ler o outro versículo aqui. Você pode exercer sem ter. E aí ele tem um azeite, ele passa o azeite e ainda põe o dinheiro à disposição. E enquanto o moço não está curado, ele não cumpre a missão dele. Então Jesus está ensinando para aquele moço e para nós que chegou o tempo de nós fazermos sem ter talvez a posição, talvez a oportunidade. E nós temos a oportunidade todos os dias de dar um bom dia para alguém e já lançar uma palavra de profética, uma palavra de esperança. Com você aí, Davi. Eu quero ler aqui, ainda no capítulo 16 de 1 Samuel, o versículo 6. Está escrito assim: E sucedeu que quando eles chegaram, ele olhou para Eliabe e disse: Certamente o ungido do Senhor está diante dele. O versículo 10. Assim
Jessé fez com que 7 dos seus filhos passassem diante de Samuel. E Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Quando a gente fala de que não precisa ter para ser, olha que exemplo maravilhoso. Vamos olhar para Davi. Aliás, vamos deixar Davi por último. Vamos olhar aqui para Eliabe, que é o primeiro exemplo. Eliabe era um guerreiro, era soldado de Saul, estava próximo do trono já, era forte, era preparado com a espada, tinha todos os pré-requisitos. Samuel olha para ele e fala: é esse. Ó, já é cara de rei, tem postura de rei, só falta ali o trono e a coroa. E Deus fala com Samuel: Samuel, não olha para a aparência, eu vou te ensinar uma coisa aqui. E ele fala: Jessé, não é esse. Tem mais? Tem. Passou mais 6. Passaram os 7. E o versículo 10, Samuel fala para Jessé, fala: Deus não escolheu nenhum deles. Por acaso tem mais um? Não é possível. Não vai ser Jessé. Vai ser Jessé, então. Aí Jessé vai e fala: ó, Jessé comenta com Samuel e diz: rapaz, tem um. Ele está lá no campo. Mas como era para ungir um rei, eu coloquei quem tem porte para ser rei. Esse que ficou lá atrás, ele não tem postura de rei. Ele não tem tamanho de rei. Ele não tem nem aparência de rei. Aí Samuel fala para ele: ó, então manda chamar, porque se falta ele, Deus falou que era um dos teus filhos, a não ser que tenha um filho perdido por aí. Samuel, o Jessé manda chamar Davi. Davi está entrando na porta e Deus fala com Samuel: Samuel, unge porque é ele. Agora imagina, Wesley, isso na cabeça de Samuel e de tantos outros também. Porque quando a gente volta lá atrás, Deus, quando fala com Samuel para ungir Saul, ele diz assim: ó, Saul é forte, Saul é guerreiro, Saul é alto, ele é mais alto do que todos os outros homens de Israel do ombro para cima. Ele é o mais alto, ele é o destaque, ele tem a posição, ele tem um tamanho, ele tem porte para aquilo. Unge ele como capitão. Samuel vai, comete o erro lá e tal. Agora Davi é totalmente o oposto. Davi é pequeno, Davi é ruivo, Davi tem mancha pelo rosto, tem sardas. Davi não sabia usar espada. Davi nunca tinha lutado com espada na vida antes. Davi só sabia fazer uma coisa. Duas coisas, aliás. Cuidar de ovelha e adorar. Construir seus instrumentos musicais. Mas Deus já falou para ele: ó, é esse aí que ele é. É ele que é o rei de Israel. Ele não tem a posição, não tem o tamanho, não tem estrutura, não tem aparência, mas é ele que é. É quando a gente percebe que esse tempo passa, que lá na frente, eu vou até adiantar algo aqui, que eu fiz alguns anos atrás, quando a gente olha que Davi peca, e a gente coloca Saul e Davi lado a lado na balança, com os nossos olhos humanos. Eu digo com os nossos olhos naturais. Qual foi o pecado que Davi cometeu? Davi, ele desejou a mulher do próximo, ele criou uma situação para adulterar com ela. Quando o adultério gera um fruto, ele bola um esquema para trazer o marido dela para perto, embebeda ele,
manda ele para casa, para dormir com a mulher dele, para se relacionar com ela, para que ele acredite que o fruto que Betseba espera é dele, e não do adultério. E quando isso não deu certo, Davi cria uma outra situação que provoca a morte daquele homem. Estou falando de Urias. Esse foi o pecado de Davi. Um crime premeditado, com dupla qualificação. Estava condenado para o resto da vida. Okay. O que Saul fez? Samuel falou para ele, ó, a gente vai ir para o templo, eu vou sacrificar, nós vamos adorar a Deus juntos. Samuel se atrasou. O que Saul fez? Eu sou rei, eu vou sacrificar. Pegou uma oferta, colocou diante do altar, sacrificou. Samuel chegou na hora, não era para você ter feito isso. Qual foi o pecado de Saul para perder o reinado? Ele sacrificou. Enquanto que Davi adulterou, matou, crime hediondo, fez tanta coisa. Coloca Saul aqui e Davi aqui. Qual é a balança que vai pesar mais? É de Davi. De Davi vai lá embaixo. Só que aqui existe uma diferença que muita gente passa despercebido. Quando Saul perde o trono, ele fica louco, ele fica doido, ele vai consultar os mortos, ele vai fazer coisas para trazer um morto de volta à vida, para falar com ele, porque ele queria satisfação. Davi, quando peca, faz tudo isso que o profeta vai falar com ele. Outra coisa, quando Samuel fala com Saul, falou, Saul, você fez besteira. Saul se lança, rasga o vestido de Samuel, tanto é que Samuel fala, hoje Deus rasgou o reinado de ti também, por causa disso e tal. Quando Natan vai falar com Davi, o que Davi faz? Ele esquece o trono, ele esquece a coroa, ele esquece do profeta, ele se lança no chão, com o rosto no chão e diz, pequei contra o Senhor. Pequei contra Deus. Aí o que o profeta fala para ele, Davi? Deus já te perdoou. Qual a diferença aqui? A diferença está no coração sincero. Porque quem tem e não é, quando corre o risco de perder aquela posição, aquele cargo, ele vai fazer de tudo para permanecer no cargo. Porque sem aquilo ele não tem nada. E a diferença de quem é porque ele não está preocupado se ele tem, se ele deixa de ter, se alguém está querendo tomar dele. Ele já é, independente da situação. Certo? Meu Deus. Independente da situação. E detalhe, aquela época, ninguém, absolutamente ninguém, podia ver o coco aqui da cabeça do rei. Davi não se preocupou com isso. Ele se lança e a coroa baixa aqui, porque isso é passageiro, isso é temporal. Demora para se desfazer? Demora. Mas o tempo vai corroer a coroa. O tempo vai corroer os vestidos reais. O tempo vai apodrecer o trono. Mas aquilo que Deus deu a ele, ninguém tira. Nem mesmo o pecado que ele cometeu. Eu ouvi uma frase há alguns anos de um pregador, ele comentando que existe
ex-marido, ex-mulher, existe ex-estudante, existe ex-aquilo, ex-aquilo. Só existe uma coisa que não tem ex, que é ungido. Não existe ex-ungido. Ele foi Meu Deus. ungido uma vez, ele está ungido. Que a unção não vem daqui, a unção vem de lá. E quando Deus dá, ninguém tira. Ela é irrevogável. Não existe quem tira a unção. O homem pode tirar a consagração, mas unção ninguém tira. E isso que é o interessante. É que quando os irmãos de Davi passam, todos eles tinham suporte para aquilo. Só que nenhum deles era. Davi, que é totalmente o oposto, não tinha nada do que os irmãos dele tinham, mas era ele que era aquilo tudo. Isso aqui é forte demais. Então, o reino dos céus, ele vai se resumir em quem é, não em quem tem. Porque quem tem, passa. Meu. E o interessante, Wesley, é que quando alguém, não sei se tu conhece alguém assim, infelizmente eu conheço obreiros assim, que o objetivo de vida dele é alcançar tal posição, obter tal consagração. E ele faz de tudo. Ele anda na linha para chegar àquela ocupação. E quando alguém vê o esforço dele, que coloca ele naquele lugar, ele deixa de fazer aquilo que fazia. Por quê? Porque ele já alcançou a posição. Ele já tem o nome que ele queria ter. Enquanto que o oposto disso é que alguém que não está preocupado em ter esse nome, em ser reconhecido assim, ele continua fazendo as coisas mesmo não tendo o nome. E isso não preocupa ele, porque o prazer dele é servir, é ser aquilo, não ter aquele nome. Eu conheço gente assim, que faz de tudo para chegar e quando chega, deixa de fazer. Mano, que bênção, que palavra maravilhosa. Eu aprendi muito com você e eu, aos meus olhos e o meu entendimento, é um tema muito atual. Alguém disse esses dias que a gente não fala por motivo de ética, que se falar sobre a Bíblia não dá like. O que é um like perto o que é um like perto das escrituras, mano? O que é um like? Tem gente que está preocupado em receber isso aqui, de homens igual nós. Agora imagina, lá de cima, Deus fazendo assim. Olha que maravilha. Já pensou? Deus não tem assim, ó, não tem like que se compare. Tô te vendo. Eu me lembro. Eu passei uma situação, eu vou contar isso aqui em rede social. Eu já comentei isso com as pessoas. Eu tinha um sonho de pregar em Porto Velho, Wesley. Eu estava começando, Davi. Eu estava começando, consagrada diácono recém. E aí um irmão, numa linha perto de Buritis, na época eu morava em Buritis, ele me fez um convite para pregar num culto na igreja lá. E a congregação bem distante. E falou para mim, ué, só que é o seguinte, lá não tem energia, lá não tem, não tem energia, não tem som, tá os irmãos lá, você vai? Eu falei, eu vou lá pregar. E aí, eu terminei de falar com o irmão, chega, o irmão liga pro meu pastor, perguntando se eu posso pregar. Ele falou, não, o Wesley está desocupado, vai lá, liga, fala com ele. Aí esse
irmão entrou em contato comigo. E falou, você vai? Eu falei, qual data? Era justamente a data que eu tinha marcado na igreja lá. E você sabe o que era? Era o encontro da Alma de Véu. Você sabe o que é isso? Você participou, você sabe. Era o encontro da Alma de Véu. E eu tinha um sonho de pregar em Porto Velho. Só que a oportunidade, ela deu de choque com a que eu tinha feito na congregaçãozinha Sem Energia. Eu conto isso para a glória de Deus, mano. Não é para minha glória. Eu falei, meu irmão, não vou poder ir. Ele falou, mas por que você não vai? Aí eu expliquei para ele. Ele falou assim, não, manda outro pregador nessa congregaçãozinha aí, rapaz. Não, manda outro pregador e você vem para... É a tua chance. É a tua chance. Na época tinha aqueles meninos, o Fábio, pregador já, os meninos lá. E a tua chance de ser reconhecido na capital, você nunca pregou na capital. Eu falei, Deus vai dar outra oportunidade, mas eu vou honrar a congregaçãozinha. Fui lá, irmão. Ó, Davi, o irmão, a esposa, o filhinho, o meu filho que foi comigo, e mais um senhorzinho só, na congregação. Mas o culto foi uma benção. Voltei para casa, pensando, meu Deus, como é que foi a Alma de Véu lá? Aí ele falou para mim, você está deixando a oportunidade de escapar? Quando foi meses para frente, Deus abriu a porta em Porto Velho. Nunca parei de pregar dentro de Porto Velho. Agora, recém-voltado vindo para Madureira, recebi um convite lá no bairro, você conhece o bairro, ali perto ai, meu Deus, aquele bairro do Hospital João Paulo. Sim, é o... É Zona Sul. É Nova Floresta, é na Zona Sul. É, na Zona Sul, ali. Recebi a oportunidade para lá. Então, assim, nunca parei de pregar lá. Deus me deu oportunidades lá. Preguei com o pastor Fábio, preguei com o Fábio Oliveira, preguei com o pastor João Paulo, naquela vigília que João Paulo Pérez. Aquela vigília foi tremenda. Então, assim, foi na vigília lá, eu preguei. Então, assim, já pensou se eu troco? Talvez eu pisasse, é verdade, minha oportunidade. Mas não era, a minha oportunidade era na congregaçãozinha. Porque se eu vou lá, de repente eu ia ficar decepcionado, ia decepcionar as pessoas, fazer isso aí, está pronto? Não, isso não é pregador, não. Ainda mais o Madivel, mano. Ontem, Wesley, nós estamos em congresso aqui das irmãs do Círculo de Oração, e ontem a pregadora vinda da Bahia, não sei se tu conhece, já ouviu falar, Ítila, o nome dela, o sobrenome eu não me lembro, mas ela ministrando sobre, inclusive, a parábola das 10 virgens, algo que a gente já comentou também, ela falou algo interessante, que a unção, quem dá é Deus. O reconhecimento, aí é o homem que dá. Porque o homem dá o reconhecimento, é o mesmo homem que tira. Mas a unção, verdade, o ser humano não pode tirar. E eu me lembro que, na época, a Alma de Véu era o auge. Né? Assim como o Congresso dos Gideões aqui em Santa Catarina era referência para o Brasil, o Madivel era referência para a região norte. E eu me recordo que uma vez eu recebi o convite para pregar no Madivel e eu fui. E para quem não conhece muito esse sistema, os cultos da Almadivel eram encontros de setores. Porto Velho hoje tem 60 ou mais setores. E cada encontro era de 4 a 5 setores juntos. E no dia que me convidaram para pregar, foi justamente no lugar onde os maiores setores estavam reunidos. Na época, o setor 18, setor 25, setor 11,
setor 14, que era o setor que eu congregava, e setor 9, se não me falha a memória. Os maiores iam se encontrar naquele lugar. E o meu setor estava indo também. E eu era o pregador da noite. E quando a gente chegou, que eu vi todo aquele povo, os pregadores estavam ali, os pastores, supervisores de setor estavam ali no altar, e eu subi, a minha barriga gelou. E o meu pensamento era esse: aqui eu estou feito. Agora a porta se abriu. E olha a minha besteira. Eu sempre gostei de estudar, de ler um pouco mais. E quando eu comecei a pregar, eu comecei a não mexer aqui, o microfone estava paradinho, e comecei a falar bonito, parecia que tinha engolido um dicionário e falando para impressionar todo mundo, porque aquilo ali era a minha porta. Quando tinha passado, eu acredito que uns 20 minutos, eu pregando ali, seco daquele jeito, eu olhei para a juventude do meu setor, eles estavam abrindo a boca de sono. E eu continuei falando e veio um pensamento na minha cabeça, foi, mas o que eu estou fazendo? Eu não sou assim. Porque muitas vezes, mano, tem gente que, para ter uma posição, ele precisa bajular alguém, ele precisa impressionar alguém que pode dar aquilo para ele e acaba se perdendo naquilo que ele é. Isso acontece com muita gente também. E, Perde a infelizmente, essência, né? ele perde a essência por causa do que comentamos mais cedo, por causa da fama. Ele precisa do reconhecimento de alguém e, para isso, ele perde a essência daquilo que ele é. E quando eu vi os jovens que congregavam comigo, que oravam comigo, que lia a Bíblia comigo, abrindo a boca de sono que estava dando no culto, veio o pensamento na minha cabeça, eu não sou assim. Eu vou parar com isso. Eu vou dar lugar aqui, eu não quero saber. Não interessa se vão falar que eu sou menino, se vão me chamar de criança, não interessa. Eu já estou aqui, não é? Eu já estou aqui, não vão tirar o microfone da minha mão. Eu vou pregar do jeito que eu prego. E eu comecei, e dei lugar, e gritei, e não estava mais nem aí para o culto. Resultado, o culto foi uma bênção. Deus operou, Deus manifestou. Continuei pregando em outros encontros, em outros setores, mas só que o que mais me deixou marcado naquele culto foi esse pensamento, essa mensagem que veio para mim, é claro, mas que depois daquilo, o setor 18, que era um dos maiores setores na época e mais abençoados financeiramente, me convidaram para pregar. Mas eu não pregava nas congregações, nas sedes de setores, preguei, mas eu ia pregar nos pontos de culto, nos cultos ao ar livre. Só tinha uma lâmpadazinha, uma lâmpada debaixo de uma árvore, cheia de mosquitinho ali no microfone para gente, uns poucos irmãozinhos, mas Deus estava honrando. O que muita gente não compreende é que a honra de Deus não é estar nos lugares altos e famosos. Isso aí é reconhecimento humano. A honra de Deus na vida de um pregador, de um cantor, de um servo de Deus, de um missionário, é estar em lugares pequenos, de difíceis acessos. Por quê? Porque ali estarão os verdadeiros adoradores. Aquele que busca de verdade, aquele que quando chegar para ti e falar, vou orar por você, ele vai orar de verdade. A honra de Deus está nos lugares mais improváveis da vida. Eu aprendi isso. A honra de Deus está nos lugares mais improváveis da vida. E com as pessoas que a gente menos espera, porque elas não têm, mas elas são. Pegou? Glória. Peguei demais. Uma benção, Davi. Eu tenho uma honra de ser seu amigo.
Você sabe disso. Você ficou um tempo aí meio... Eu até não sabia para onde você estava, perdi o contato, mas nunca deixei de ser seu amigo, tenho certeza que você também não. Já aprendemos muito um com o outro, apesar de a nossa diferença de idade não convém nem eu falar, né? Não sirvo para ser seu pai, né? Mas o seu irmão mais velho. Mas aprendo muito, sempre admirei seu ministério pelo fato da simplicidade que você conduz ele. Amém. Você é um moço simples, mas rege o seu ministério com maestria, dedicação. E conheço muitos pregadores que pregam bem e lê muito, lê pouco e pregam bem. Você faz duas coisas, você lê muito e prega muito, você tem bagagem para ouvir isso, você é um pregador nato, desenvolve a mensagem muito bem e gosto das suas interpretações dentro da normativa do texto e exegese. Você não usa muito a exegese, nós aprendemos que a exegese é quando o pregador força o texto. Tem pregador que não sabe a diferença. Eu gosto disso. E você é um dos poucos que eu conheço vários pregadores, né? Então, cada um tem o seu jeito e o seu jeito é top. Espero que um dia, se não for nesse setor e Deus tiver outro lugar para mim e a gente se encontrar e seria uma honra você estar pregando no setor que eu estiver pastoreando, para mim seria uma honra. Quem sabe um dia Deus proporciona esse presente para mim. Vamos orar que Deus prepare esse reencontro. Reencontro. Oi? Deus abençoe, tá, mano? Uhum. Amém. Deixa eu tirar um print da tela aqui. E é benção demais. Eu nem Conseguiu? sei. Calma aí. Agora deu certo. Glória a Deus. É isso aí. Te convidar qualquer hora para você participar da nossa oração intercessória. Amém. A oração intercessória já passou de um ano de muita bênção, muito milagre. Tem muita bênção para te contar da bênção da oração intercessória. A irmã Sulene, a irmã Miriam, elas são de lá. Então a nossa era de segunda a sexta, mas agora com pastoreio eu tenho que limitar. Aí sobrou só a segunda e a quarta para a gente. Sei como é. E aí vamos estar orando com os irmãos e uma hora vai ser uma honra você participar conosco lá. Se sinta convidado. Amém. Em nome de Jesus vai dar certo. E manda os esboços para o teu servo, que eu preciso. Ó, tem um aqui. A gente já falou sobre ele. Tá aqui, tá na folha aqui, dentro da Bíblia. Nós falamos sobre a Arca da Aliança, nós já falamos, lembra? Sobre a parábola das 10 virgens. Inclusive eu preguei esses dias atrás e faltou tempo para continuar a ministração. Eu estou pensando em fazer uma série aqui. Conversei com um professor nosso e falei para ele, mano, eu preciso eu já fiz mensagem virar estudo, agora eu preciso de um estudo virar série. Você está muito empolgadinho. Melhor que Netflix. Aí ele me deu umas técnicas daí, e você já foi pastor de congregação, você me ajuda. Amém. Tem um material muito bom para que isso aconteça. Eu não sei se tu conhece, um dos melhores dicionários bíblicos, na minha opinião, na minha humilde opinião, é o Wycliffe, dicionário bíblico Wycliffe. Se tiver a oportunidade de adquirir um desses, não é muito grande, é até pequeno, mas é um material excelente. Eu adquiri poucos livros nesse estilo aqui. Eu adquiri essa Bíblia, a Bíblia que
a maioria dos pregadores estão usando, a Bíblia King James 1611, só que essa ela é uma Bíblia de estudo, ela tem comentários. Também não é muito Ah, grande, mas, mas é rica. Ela é rica demais. E uma outra, a Pentecostal tu já conhece, eu tenho ela aqui ah, também, mas a outra é uma Bíblia de estudo cronológica. Essa, esse material veio de Porto Velho comigo, também é uma Bíblia muito boa. Ela é um pouco maior do que a Pentecostal, mas são materiais que vão enriquecer demais as nossas mensagens. entendi. É coisa muito boa. Cada comentário que a gente lê, um versículo, um comentário de um versículo simples, é rico demais. E para que a noiva, a igreja, saiba diferenciar o ter do ser, ou entenda que não precisa ter para ser, nós que somos e temos, precisamos passar a receita adiante, né? Vou continuar orando pelo teu ministério, Amém. Muito orar para carente. que Deus abençoe e faça o teu rebanho crescer e deixar uma palavra para ti, para que você entenda. Sei que tu é homem de Deus, é um homem abençoado, mas pastor não gera ovelha, pastor gera pastor, líder gera líder, ovelha é quem gera ovelha. Então, a partir Amém. do momento que a gente entende isso e coloca em prática, o lugar em que a gente estiver, o lugar que nós fomos plantados, Deus vai fazer com que os frutos cresçam. A minha oração é que Deus continue te abençoando. Gosto também de te ouvir, que Deus Amém. prospere essa nova caminhada na tua vida. E assim como eu oro por ti, espero que você ore por nós também. Aqui, Sim, com certeza. a gente que conhece o fervor do norte e está vivenciando um novo momento, dá um certo impacto nas nossas vidas. Só- Mas Deus é maior. engraçado, eu sou do Paraná e vim para o norte. Aí tu é do norte, tu é do Paraná. Do Paraná. E os dois, Wesley? E os dois Wesley, Deus abençoe. Você sabe o que Amém. significa Wesley, né? Não sei. Você não sabe? Nunca fui buscar isso. Por incrível que pareça. Tem duas etimologias. A primeira é o viajante e a segunda é tudo a ver com a primeira. Aquele que veio do leste. Agora eu já sei. Então, agora que eu for me apresentar para alguém, eu vou falar: eu sou o amado viajante. É benção E demais. aquele que veio do Mano, norte. aquele que veio do norte. Deus te Deus abençoe, Deus abençoe, tá? abençoe sua família, abençoe seus filhos, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, mano. Até outra hora. Até, um grande abraço. Grande abraço, mano. Deus abençoe. Se puder, deixa a transmissão salva, se tu conseguir. Tá, vamos ver como é que passou. Não, passou Tá? 1 hora e meia já. Deus Daqui a abençoe pouco tem congresso a todos também. aí pela participação. Amém. Deus Deus abençoe abençoe. todo mundo aí. Em nome de Jesus, mano. Tamo junto. Amém. Deus é fiel, irmãos. Graças a Deus, a nossa transmissão foi uma bênção e nós conseguimos passar o que nós queríamos passar ao nosso tema. E eu acredito que viram outros. Participação com Wesley, é sempre uma honra. E despedir de vocês, agradecer vocês que ficaram até o final, agradecer a todos vocês em nome de Jesus. E segunda-feira, pelo Facebook, às 18h30,
oração intercessória. Amém? Deus abençoe a irmã Sulene Reis, a irmã Miriam, a esposa do Davi. Deus abençoe, tá bom? E gratidão a Deus por tudo, porque Ele é fiel. Amém? Deus abençoe. Deus abençoe. Fica todos com Deus. Que o grande amor de Deus, que a graça do Senhor Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. E você diz amém. Vamos de Bíblia. Oh, glória. Avivamento até o arrebatamento. Não cesse o teu glória.